Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Uma alegria ter você aqui. Muito obrigada pela confiança, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos. Não é, Conceição? Sim, Mirtes, é um prazer estar aqui, é um prazer ter você conosco. Uma alegria muito grande fazer esse programa e conversar pautas tão gostosas, né? Trazendo para a atualidade a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre fortalezas espirituais, né? Para nós que somos cristãos, é um assunto bastante interessante, são coisas sobre a nossa mente e eu acho que é sempre importante retomar isso. Porque a palavra de Deus no livro de Provérbios 23:7 diz assim: porque, como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Eu vou parafrasear esse versículo, eu até poderia trazê-lo em outras versões, mas a Bíblia está dizendo assim: assim como o homem pensa, assim ele é. Aqui ele diz assim, ele até coloca assim: come e bebe, mas seu coração não está contigo. Para a gente não tirar isso do contexto, né? Ele, na verdade, está dizendo assim, olha, que esse homem, ele está ali com os outros, ele está tá comendo e está bebendo, mas ele não é assim. Porque em outro, logo mais abaixo, mais acima, vai dizer que é avarento, e não cobices os manjares gostosos. É como alguém que chama você para comer, né, para um banquete, diz, come à vontade, e lá dentro fica pensando, gente, como que come? Desperdício, né? Sim. Gastei tanto, essa gente, enfim, sim. Né? Você pensa uma coisa e faz outra. É como se ele dissesse assim: o homem não se conhece. Né? Mas não sabe o que está dentro dele. Ou então no que eu quero que eu quero colocar para você mesmo, tá? É que do jeito que ele pensa é que ele é. Não é o que ele aparenta ou o que ele mostra, né? E Salomão está dizendo, foge desse tipo de gente. Então essa daqui é uma lição, né? Mas o nosso foco hoje é justamente usar a nossa mente, porque nós vamos falar de fortalezas espirituais e elas ficam na nossa mente. Sim. Então, nem sempre nós temos bons pensamentos, né? Nem sempre a nossa mente está com pensamentos corretos a respeito da vida. Ou até né? mesmo de si mesmo. Né? Nosso. Sabe por quê? Cada um de nós tem uma ótica, uma maneira de olhar as coisas e de julgar e de analisar, é próprio de cada um. Independente de sermos crentes, cristãos ou não. Vamos olhar para alguma coisa com olhos muito pessoais. Sim, e a mente está sempre trabalhando, né, Mirtes? Às vezes você está quietinha no ambiente, você está num grupo e você está quieto e você está pecando na sua mente por causa desses pensamentos, né? Enfim, na verdade, assim como o homem pensa, assim ele é nossa mente, nós somos moldados pela nossa mente. Aquilo que está na minha mente, aquilo que eu penso é aquilo que eu sou, sim, tá? E eu penso isso e sou isso. E às vezes eu penso errado, eu penso de maneira equivocada e me torno um equívoco. E tanto é interessante isso daí, porque Jesus sondava a mente. Ele dizia, por que pensais? Ele sondava a mente. Por que pensais mal e tudo mais? Mas sabe, não, olha só a importância da mente até na nossa oração. Ela vai influir até na nossa oração. Efésios 3:20 vai dizer assim: aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, muito mais além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que atua em nós. Então, o que eu penso influi até na minha oração, sabe? É simples assim, eu tenho que cuidar dos meus pensamentos. E para nós, nessa conversa, o nosso apoio vai ser porque as fortalezas espirituais estão localizadas na nossa mente. Paulo vai nos ensinar em 2 Coríntios 10. Começando no 4, ele diz assim:
As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derrubando todo raciocínio e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quando você vê esse versículo, Mirtz, a tendência do ser humano natural é olhar para fora, né? Tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus como se viesse de fora. E é muito importante a gente falar desse assunto, porque é de dentro do ser humano, é da tua mente que se levantam as coisas contra o conhecimento de Deus. Quer dizer, a tua mente é uma barreira. Os dardos inflamados do inimigo te impedem de ter uma visão do reino de Deus, né? Então, significa que o inimigo pode construir fortalezas na nossa mente. Sim. Ela usou a expressão, os dardos que ele joga e que podem se alojar na nossa mente e se transformar em fortalezas. Sim. Verdadeiras fortalezas. Fortalezas que vão contra os ensinamentos de Cristo e conhecimento de Deus. Queridos, na nossa mente vai ter pensamento, conhecimento e o raciocínio. Sabe? É isso que opera na nossa mente sempre. Conhecimento, pensamento e raciocínio. E fortalezas podem ser erguidas ali pelo inimigo, né? Então, e às vezes, porque a gente pode... ele disse assim, Paulo disse no texto que eu li para você, derrubando raciocínios, ele disse armas da nossa milícia. Então, existe uma batalha na nossa mente. Sim. Né? É isso que nós não podemos ignorar. Uma batalha. Uma batalha simples. Vou te contar como é simples. Uma batalha entre será que faço ou não faço? Já é uma batalha, não é? Ou assim, é bem ou é mal? É bom ou é ruim? Isso é bom? Isso é certo ou isso é errado? Aí você já está na árvore do conhecimento do bem e do mal. Falo ou não falo? Sim. Nós estamos jogando sempre com pensamento, conhecimento e raciocínio. São batalhas. Sim. E que às vezes o término não é bom, sabe? Sim. Essa, falo ou não falo, falo ou não falo. Aí acabo falando, deu tudo errado, né? Sim. Acabo ficando quieto, pode ter dado também tudo errado. São verdadeiras batalhas. Isso começa na mente. O adultério começa na mente. Tudo começa. Você começa a dar lugar para esses dardos, inflamados mesmo, e isso vai gerando dentro de você algo ruim. Inclusive a própria revelação de Deus vai estar na sua mente. Né? É no seu espírito e na sua mente, porque nós somos corpo, alma e espírito. Por isso a renovação da mente, sabe? Né? Através da palavra. Né? Sim. Então... uma fortaleza espiritual, porque nós estamos falando de fortaleza na mente. É realmente uma fortaleza, é um impedimento ou um pensamento que contraria uma verdade de Deus. Sim. Né? E são ensinamentos que estão lá, às vezes, que vêm sendo passados por geração, não é nem do momento da cultura. Não tem coisas assim que você diz assim... a minha avó pensava assim. E eu vou fazer igual, são as tradições familiares. Eu faço igual a minha avó, porque minha avó fazia assim, a minha mãe também fazia assim. Por que tua mãe fazia assim? Aí você nem sabe direito. Né? Eu lembrei de uma história que talvez eu até tenha contado aqui. Eu tinha uma vizinha, e quando eu ia para o centro, eu vou para o centro, ela morava um pouco acima da minha casa, eu dizia, eu vou em tal lugar que aí... te dou uma carona, porque ela não dirigia. Avó, e no nosso caminho, da minha casa para o centro da cidade, né, existe a possibilidade de eu passar na frente do cemitério municipal, porque aqui em Curitiba o cemitério municipal fica bem no centro, né, ele fica dentro da cidade. E cada vez que ela passava, ela estava no banco do passageiro, e que nós passávamos do lado do cemitério, ela fazia um sinal assim. E um dia, ela sempre fazia esse sinal, assim, um sinal de cruz no rosto. Aí um dia eu perguntei assim, por que você faz o sinal da cruz aqui? Ela falou assim, porque minha mãe fazia e minha avó também fazia. Aí eu perguntei por que elas faziam. Ela falou para mim, não sei, eu nunca perguntei. Então você veja só uma coisa que fica na mente, sem o mínimo... conhecimento. E é tão forte isso, Mirtz, que eles explicam na alimentação, por exemplo, a gente fala, o meu pai teve diabetes, infartou, teve tantas doenças, então eu tenho a mesma genética e eu vou ter
E não é. O que nós herdamos na nossa mente é o aprendizado da alimentação. Até nisso, Mirtz, a gente recebe esses dardos e você estraga a tua saúde comendo as mesmas coisas. Então, isso, Mirtz, isso aí dá pra gente falar muito sobre. Porque são dardos e são heranças que nós trazemos que precisa ser renovada. Nós temos que dar lugar para o novo, né? Inclusive dentro dos ensinamentos bíblicos, nós às vezes tem ensinamento religioso confuso, Sim. sabe? Que vieram de doutrinas, de igreja e não doutrinas bíblicas. Sim. Nem está na Bíblia, às vezes. Às vezes nem está na Bíblia, então passa, não faço isso, ou isso então, tudo isso são fortalezas espirituais que eu estou falando, sabe? Agora, é fácil de detectar uma fortaleza espiritual? Não, sabe por quê? Porque a própria Bíblia nos ensina uma fortaleza espiritual, ela está escondida na tua mente, não é alguma coisa visível, né? Quando a gente vê. Por exemplo, os membros da igreja de Laodiceia, eles acreditavam que eles eram uma coisa, tá? Mas a Bíblia diz que eles eram outra completamente, né? É verdade. E uma fortaleza espiritual, normalmente, ela é composta por pensamento bom. Aparentemente bom, né? Aparentemente, porque se for uma coisa ruim, você lança fora. É fácil de ser detectado. Mas é justamente de pensamento bom para você não... Por que você não suspeita de um bom pensamento, né? E às vezes Satanás vai usar esse pensamento que você está transitando tranquilo nele, achando que está fazendo uma coisa boa. Saul fez isso, né? Quando foi fazer... O Senhor falou, não pegue do despojo. Falou, não, mas eu peguei, né? Para ofertar para o Senhor. Desobediência. A cabeça, uma coisa boa. Na mente dele, assim, não é desobediência, porque o que eu pegar, eu vou dar para o Senhor. De volta. Eu estou pegando para o Senhor. Só que a ordem era clara, não pegue. Desobediência, né? Eu sempre lembro de Abraão, quando ele sai da tua casa, da tua parentela e levou Ló consigo, está escrito levou. Então, era um bom pensamento, ele não estava falando, olha, agora eu vou desobedecer a Deus e vou levar Ló. Não, ele levou Ló junto porque ele era bonzinho. E amava né? Ló, né? Ai, meu sobrinho, eu vou ser abençoado, ele também vai. Então, os bons pensamentos, às vezes, são fortalezas. Eles são difíceis de serem detectados, né? Até o pensamento de que nós somos bons, sabe, Mirtz? É um dardo do inimigo. Você não enxergar a tua condição de pecador é um dardo. E te impede de conhecer, né? Por isso, às vezes, nas nossas orações, eu costumo bastante mesmo. Eu sempre oro, levando o pensamento cativo a Cristo. Quando eu estou levando o meu pensamento cativo a Cristo, eu estou negando o meu eu. Né? Eu estou negando essa possibilidade dardos, né? De usar isso aqui. Né? Morrer um pouco para nós mesmos, né? Porque a nossa autoconfiança é aquilo que está escrito na Bíblia, é a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E normalmente a gente fala, a Bíblia nos diz, para a gente não confiar no homem. Diz assim, maldito o homem que confia no homem, bendito o homem que confia em Deus. Aí você olha para fora e fala, não vou confiar na Mirtz. A Mirtz é o homem do lado de fora. Mas não é. Esse homem é a nossa... Não confiar exatamente na nossa natureza humana e confiar em Deus, né? Eu vou te dar um melhor do que esse, Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Mas eu vou chamar o intervalo bem curtinho, a gente volta já. Estamos de volta e nós estamos falando sobre fortalezas espirituais e eu fechei o primeiro bloco com o que está escrito em Provérbios 3:5 que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Porque às vezes nós somos tão confiantes e estamos confiando
tanto em nós mesmos que a gente confunde a nossa direção com a direção de Deus. Sim. Né? Então, por isso que eu digo que a gente sempre vai tropeçar nos nossos pontos fortes. Sim. Porque os fracos a gente vigia, né? Já sabe. A gente já sabe, a gente vigia rapidinho. bastante, né? Sim. E Paulo vai falar que existe armas para derrubar isso. Ele fala, as nossas armas não são carnais, né? São então, espirituais. levar a nossa mente cativa a Deus, derrubar esses raciocínios incorretos. Eu gosto muito de um exemplo que eu dou várias vezes, você já me ouviu falar e vai continuar ouvindo falar. Por exemplo, você está... tem gente que faz isso até hoje, eu já vi muito fazer, tem gente que faz isso, está com a criança no carro, às vezes é uma sirene ou um carro de polícia, aí ou para brincar, ou até por sabe lá por quê, fala para a criança, olha a polícia aí, se esconde, e a criança começa desde cedo a se esconder da polícia. Ela cria na mente dela que ela precisa se esconder da polícia, que ela precisa temer a polícia. Sim. E nós precisamos confiar. Sim. Ela foi criada para nos defender. Se existe coisa ruim, é outra Mas história. essa não é a base, o conceito né? correto é que uma força policial é para proteger você e não para que você tenha medo dela. Sim. Então, eu estou dando isso de exemplo como Sofismas. como um sofismo. Sim. Não é mais do que isso, como uma fortaleza. É mesmo natural neste caso, né? Já que nós estamos falando, né? E o que é que faz você mudar, né? Essas coisas, né? A gente precisa ter mudanças. Vou ler um versículo que a Conceição já mencionou um pouquinho, eu vou ler inteiro para você agora, que está em Deuteronômio 15:9. Guarda-te que não haja pensamento vil no teu coração. E você vem a dizer, vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho não seja maligno para com teu irmão pobre e não lhes dê nada, e que ele clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. O que está mostrando aqui é uma ligação entre o meu pensamento e a minha ação. Então, no ano da remissão, tudo era perdoado, tudo. Sim. Tinha que haver, era o ano da remissão, era o ano do perdão. Sim. Então, a Conceição precisava de um dinheiro e dizia para mim, me empresta um dinheiro aqui, eu vou te pagar o ano que vem. Aí eu sei que o ano que vem é o ano da remissão, eu não poderia cobrar dela, eu iria perdoá-la, eu pego e não empresto. Este é um pensamento vil, Sim. porque eu já antevi, é o que Deus está me falando. Sim. Né? Sim. E que ele diz assim, uma ligação entre aquilo que eu penso e eu ajo. Eu estou agindo assim porque eu já estou planejando, né? Eu já estou pensando, né? É como se você se resguardasse, né? Quer dizer, você não está puro naquilo que você está... Naquela atitude você não tem pureza, né? E outro sentimento de soberba também. Sim. Lucas vai falar disso, eu acho que é Lucas. Lucas 1,51 diz assim, com o seu braço manifestou poder, dissipou os que eram soberbos nos pensamentos dos seus corações. Sim. Olha só, soberba no pensamento. Porque começa no pensamento, né? Mesmo que você disfarce a aparência, né? Sim. Ela existe ainda no teu pensamento. No teu pensamento. É uma fortaleza. Sim. Os nossos pensamentos estão ligados ao nosso coração, ao nosso interior. Sempre que a Bíblia fala de coração, ela se refere ao nosso interior inteiro. Sim. Né? Não é um músculo cardíaco. Sim. E ele vai dar direção para as nossas atitudes, porque tudo começa, como falei antes, o adultério começa no pensamento, que é uma coisa que acontece muito nos tempos atuais, e é uma coisinha que entra, você vai alimentando aquilo, né? E aí você vai ter uma atitude errada, porque você permitiu, então, que isso se alojasse no teu pensamento e não fez a cura como a palavra de Deus nos ensina, né? Levar cativo. Provérbios 27:19 diz assim, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Então, o que está no meu coração vai marcar a minha vida. Sim. É o que a palavra de Deus diz. Assim como o homem pensa, assim ele é. Olha só o que Mateus 15:11 diz. O que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. É isso o que o torna impuro. Porque está no coração, né, Mirtes? Porque o que sai é que está no coração. Sim. A Bíblia diz...
que a tua boca fala do que está cheio do teu que coração. está cheio o teu coração. Porque a mente é ligada a tudo, a nossa vontade, a nossa emoção. Quer dizer, Tudo. a mente, a vontade, a emoção e a consciência, está tudo ligado. Então, quando você tem esse tipo de pensamento, afeta todo o teu corpo, né? E olha as orientações a respeito disso. Romanos 12:3 vai dizer assim: pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida de fé que Deus repartiu para cada um. Sim. A gente tem que cuidar com o que nós pensamos a nosso respeito. Sim. Se não sou melhor do que ninguém, não sou também pior do que ninguém, né? Essas Sim. coisas assim. Sim. E é interessante levar cativo, né, Mirtz? Por isso, porque qualquer sempre. pensamento, até o pensamento bom tem que passar pelo filtro do espírito, não é só o mal, né? As orientações espalhadas na Bíblia estão assim, ó. Pensai nas coisas que são do alto, Sim. e não das nas que estão na do terra. mundo. Sim. Onde estiver o vosso pensamento, ali vai estar o teu coração, Sim. né? Então, Renova a mente. Deus age através dos nossos pensamentos. Sim. E Paulo diz que nós precisamos destruir as fortalezas encontradas ali. Sim. Né? Deixou tudo pronto, as armaduras, deixou tudo pronto. Tudo, Né? sabe? Sim. Porque às vezes você forma conceitos assim, alguns completamente errados. Quando ele diz que você não pense mais melhor de si do que os outros, quantas pessoas acham, eu sei muito mais da Bíblia do que o outro, Isso né? é orgulho, Como isso, né? É verdade. Né? A Bíblia fala disso. Ou conceitos que você diz assim, aonde que está escrito que eu sou obrigada a ir para a igreja? Igrejas só servem para... Enfim, você tem um conceito que você pode viver o evangelho na tua casa, que igreja é desnecessário. Isso impede de avançar. Porque você formou barreiras lá na frente, né? Ou então, outro dia eu ouvi assim de uma pessoa, ela disse, nós estávamos falando a respeito de devocional, de leitura da Bíblia todo dia. Ela disse que ela não lia todo dia mesmo, porque o que ela precisava saber, ela já sabia. Sabe? Aí, é uma barreira contra o conhecimento. Até porque você está fechado para o novo. Sabe? Né? Sim. Aí, e tem outras pessoas que vão mais longe. Diz, olha, eu li a Bíblia inteirinha e tem coisa na Bíblia que não se aplica mais para os dias de hoje. Aí ela faz com uma convicção dela própria, ela não junta... Ela não vê o contexto, ela não vê que aquilo que era prática deixou de ser prática, passou a ser princípio, né? Ou qualquer coisa assim. Enfim, ela seleciona o que ela quer. Ela tem uma fortaleza espiritual que impede de contra avançar. Tudo. Sim. Né? Fala, isso daí só valia... Você não vê que tem gente que falando que dízimo era coisa só do Velho Testamento, né? Sim, gera um Veio o Novo problema. Testamento, acabou, né? São barreiras, né? Queridos, nessa maneira você vai ter o que eu vou chamar de uma independência espiritual para interpretar a Bíblia do seu jeito. E a Bíblia não é um livro de interpretação. E é interessante, Mirtz, que tudo que é feito dessa forma, a pessoa só pensa em si. Você vê o hedonismo, o orgulho, e a pessoa só pensa em si. Porque eu, né? Eu não preciso... Quando você vê o Evangelho, vê o corpo de Cristo, você sabe que precisa do outro irmão. Você é um corpo só, como é que você vai crescer sozinho? Como que você vai andar sozinho? Então, o conhecimento de Deus quebra essa barreira, né? O conhecimento da palavra quebra essa barreira, mas você precisa permitir, né? Sabe, queridos, você montar na sua cabeça, seja com um sofisma, seja com uma lógica, um raciocínio, você pode criar uma fortaleza, né? Sim. Eu também já dei esse exemplo aqui das nossas filhas quando a gente começou a ensinar sobre dízimo. Sim. Então elas tinham que dar o dízimo da mesada, elas tinham da semanada, todo sábado recebiam uma semanada. Aí um dia a menor chegou para mim e falou assim, mãe, deixa eu te perguntar uma coisa. O pai deu a semanada hoje, né? Você disse que o pai dizima de tudo, né? Eu falei, então, eu disse. Ela falou, então, ele já dizimou da minha semanada. Aí eu não preciso dar. Fortaleza contra o ensinamento. Sabe? Ela disse, então, eu não preciso levar amanhã para a igreja no domingo. Então, eu mostrei claramente para ela que estava ali se erguendo uma fortaleza contra isso.
sabe? Sim. Porque você vê como que é assim, tinha lógica o que ela estava falando? Né? Tinha lógica, Sim. né? Então, são sutis, por isso que eu digo que as fortalezas são feitas de bom pensamento. Não estava pensando em engano nada, foi um raciocínio lógico, Sim. né? Um raciocínio lógico. Agora, a palavra de Deus em 2 Coríntios 10, a partir do 3, vai dizer assim: embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões do mundo, pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza. Sim. Destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Interessante que não Eu fiz questão de repetir. É lindo, né? Só que interessante que não é só os pensamentos maus. É todo pensamento. Como Deus é amoroso, né? Com seu sabe, povo. Determinadas linhas de raciocínio podem ser uma fortaleza. Sim. Sabe? Seja boa ou seja ruim, né? Porque, na verdade, a palavra de Deus também diz que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito. Sim. Né? Pois são absurdas para ele. Sim. Né? Só se compreende uma coisa espiritual espiritualmente, pelo Sim. Espírito, né? E aí ele diz que o homem espiritual tudo discerne. Tudo discerne. Até mesmo as profundezas de Deus. A Bíblia diz que a sabedoria deste mundo é loucura. Sim. É loucura, né? Vou ler para você 1 Coríntios 3, 19 e 20. Porque a sabedoria deste mundo é uma tolice diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são fúteis, né? Sim. Sabe, o homem, eu, você, finitos do jeito que nós somos, nós sempre vamos ser dependentes de Deus. Sim. E é doce a gente poder enxergar esses dardos, aplicar a palavra de Deus, levar cativo o nosso pensamento, renovar nossa mente. Como renovar a mente? Através da palavra de Deus, nós somos renovados. E vem uma coisa nova para dentro de nós. É isso que eu desejo para mim, para você, para quem estiver Agora, conosco. querido, não pense que todo pensamento que vier à sua mente é uma fortaleza. Não é disso que nós estamos falando, sabe? Mas é tudo aquilo que contraria a palavra de Deus. Que contraria, sabe? Sim. Porque você diz, não, mas eu estou com boas intenções de ir para aquela festa, isso vai ser... Vá! Sabe? Desde que a sua motivação seja correta e o que você vai fazer lá seja correto. E que o Senhor esteja com você, né? Sim. Esteja lá, presente, né? Então, queridos, é isso, né? Levar cativo, vigiar, né? Aquilo que a gente está pensando. Era o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a sua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, virtude e fé. Um oferecimento Cargolift.